E vamos seguir aqui na resenha. E uma outra coisa que eu quero trazer para vocês, a gente até debateu mais cedo, que é o seguinte. Nessas avaliações do Leonardo Jardim, ele detectou uma situação que precisa mudar. Para ele jogar com os jogadores que vinham atuando, e aí a gente cita Matheus Pereira, Dudu, Gabigol, ele não é tão adepto assim de ter 3 jogadores sem tanta responsabilidade de ajudar a marcar, e isso eu acho que é o impacto que gerou na defesa do Cruzeiro, né? E o Cruzeiro teve um sistema defensivo, foi uma peneira, né, nesse campeonato estadual. Levou gol de quase todo mundo, só não levou do Tombense, né? Naquele primeiro jogo do Cruzeiro, quando o time estava voltando dos Estados Unidos. Então, o que a gente pode ver para a sequência, eu começo por você, Amanda, é o seguinte. Ou os 3, eles vão ter que mudar um pouco essa consciência de ajudar na marcação, ou alguém pode sobrar nesse time. Aí é o desafio e a gente precisa de tempo para acompanhar se isso realmente vai acontecer. Porque ele entende que 7 apenas ajudando na defesa, na marcação, se você pega um time mais encaixado e com mais peças, com mais dinamismo, você vai ter muita dificuldade. Queria que você comentasse sobre isso, Amanda. O próprio Campeonato Mineiro responde muito àquilo que deseja o Leonardo Jardim no Cruzeiro, né? Proteger um pouco mais o sistema defensivo, começando talvez pelas peças da frente, né? A recomposição, o jogo sem a bola, ele é muito importante no futebol, principalmente no futebol que deseja o Leonardo Jardim no Cruzeiro. E para isso, como você disse, ou criar uma nova mentalidade, que eu acredito que pode acontecer dentro do Cruzeiro, ou então ser sacado do time, que eu imagino que os jogadores não queiram isso, né? Vale mais você tentar adaptar e futuramente isso não acontecendo, aí sim dá para se pensar em algo diferente disso. Acho o Cruzeiro um time maduro, as peças que estão lá na frente, com algumas exceções, no caso o Caio Jorge, né, que é mais jovem, eles são jogadores já maduros, já acostumados também com alguns pedidos, porque são jogadores que rodaram muito esse mundo do futebol. Em algum momento, algum treinador também já pediram isso. E acredito até que não seja tão difícil assim de conseguir executar. É claro que tudo vem também através dos treinamentos. O que é pedido, o que é insistido nos treinamentos, tende a reproduzir nos jogos com mais clareza e com mais facilidade. Por isso é tão importante esse momento que o Cruzeiro tem somente com jogos, treinos e treinamentos no dia a dia. Isso pode fazer a diferença lá na frente. Então é muito comprometimento nos treinamentos, deixar boas impressões, faz muita diferença essas correções nos treinamentos e a gente conta que eles possam se adaptar o mais fácil, o mais rápido possível. Hoje a gente viu na entrevista o Wanderson falando que é de costume já pela criação, pela cultura que ele teve jogando na Europa, que isso é comum de acontecer. Pelo lado direito a gente já tem essa opção, quem sabe agora o Cruzeiro também consiga construir isso pelo lado esquerdo. E aí, Caio, é uma preocupação válida do Leonardo Jardim? Realmente faz sentido isso e o Cruzeiro precisa mudar para ser um time competitivo, principalmente subindo o nível para uma Série A do Brasileiro? Com certeza, Samuca, o Cruzeiro sofreu mais gols do que fez jogos no Campeonato Mineiro. Foram 11 gols sofridos em 10 jogos. É um ponto que não pode ser ignorado, ainda mais se tratando da competição em que o Cruzeiro não foi tão exigido. Brasileirão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana vão exigir muito mais esse Cruzeiro, que não deu uma boa resposta no Campeonato Mineiro. E eu acho que muito disso por conta de um desequilíbrio. Claramente foi um Cruzeiro vulnerável defensivamente. Por várias vezes a gente viu o Cruzeiro com dificuldade de correr para trás, de proteger a área. E isso vai muito ao encontro de característica de jogadores. Então que bom que o Leonardo Jardim, inteligente como é, já conseguiu identificar isso. E se ele tiver que fazer mudanças fortes, até mesmo tirar algum jogador mais renomado, mais gabaritado do time, em prol de um coletivo forte, que ele faça. O momento pede carta branca para o Leonardo Jardim montar um Cruzeiro forte coletivamente para começar
o Campeonato Brasileiro. Que aí entra no ponto que você falou, Samuca. São jogos extremamente dinâmicos, com equipes intensas, com maior qualidade. Então, essa questão defensiva do Cruzeiro, que não tá nada legal, ganha ainda mais importância. Espero que até o dia 29, na partida contra o Mirassol, o Cruzeiro possa se ajustar nesse sentido, para que finalmente mostre solidez defensiva. Eu entendo que o Cruzeiro é um time com mais capacidade técnica até do que capacidade física, principalmente até por alguns jogadores em determinadas faixas etárias. Então, em detrimento disso, o Leonardo Jardim, ele precisa de ter uma equipe equilibrada. Pode não ser um Cruzeiro, muitas vezes o torcedor de repente poderá olhar para o campo e imaginar, esse time da maneira que está jogando, se tal jogador fosse escalado, acho que poderia melhorar mais ainda, ser um time mais agressivo com a bola, mas isso pode ser que pese no momento em que o Cruzeiro tipo de nome, ele não vai levar em consideração, ele vai ter respeito sim pelo tamanho dos jogadores, por aquilo que eles já fizeram na carreira, especialmente falando dos principais atletas hoje no Cruzeiro, mas isso não será predicado para que eles estejam escalados dentro do campo. O que vai pedir passagem de maneira irrefutável é o equilíbrio da equipe, a equipe que ele olhar em campo e observar, eu consigo atacar bem o adversário pelo lado, eu consigo ter alguma chegada pelo meio campo, eu consigo ter algum outro tipo de situação que eu acho interessante, tá? E agora, para defender, como é que vai ser essa equipe? É uma equipe que me ajuda, de repente até quem não consegue voltar tão rápido, mas com esses jogadores que eu tenho aqui escalados, a coisa acaba compensando. Enfim, eu fico olhando, eu não acho nenhum absurdo, claro, eu não estou falando para que o Cruzeiro jogue igual o Racing, mas eu senti inveja vendo o Racing jogando, porque eles são um time, existe um plano de jogo com a bola e sem a bola, e quando a gente vai olhar o elenco do Racing, por que não imaginar o Cruzeiro sendo organizado neste restante de ano e sendo bastante competitivo, porque, repito, a qualidade dos jogadores existe neste elenco. É isso, galera, a resenha do SV segue, estamos aguardando, o Caio Jorge deve passar aqui, só que está atendendo muita gente. E vamos aí pelo menos para tentar uma rodada de pergunta aqui da Samuca TV para o nosso centroavante Caio Jorge. Deixa eu agradecer a audiência aí, 5.000 pessoas com a gente. O Guilherme Moraes mandou aqui um superchat. O Rodrigo Mofato mandou rindo da dica do Robertson. O Adriano do Carmo, valeu, muito obrigado aí pela mensagem. Já pediu o pessoal aqui para tomar a devida atenção. Gustavo Pinto da Silveira e o Márcio Gonçalves está dizendo que a gente aqui está mais requisitado do que o Caio Jorge, mandando um abraço para Santa Bárbara do Leste. Valeu demais pelo carinho. Ainda em cima dessa situação do Leonardo Jardim, de elenco e tudo que ele identificou e ele avaliou, né? Uma coisa é certa, o time do Cruzeiro, a gente não está dizendo que o Leonardo Jardim vai chegar e com uma varinha, com um toque mágico, vai fazer tudo acontecer. Mas eu acho que é unanimidade entre todo mundo que esse time tem que render muito mais, né? Aliás, ele não rendeu nada, né? Um ou outro, um lampejo ali, mas essa turma tem que entregar muito, né, Caio? Com certeza, Samuca, o Cruzeiro ficou devendo bastante. Para mim, das últimas 6 edições de Campeonato Mineiro, a campanha que o Cruzeiro fez em 2025 foi a mais vexatória, justamente porque um elenco qualificado foi construído com uma grande folha salarial, segundo o próprio Pedro Lourenço, ultrapassando a casa de 20 milhões de reais. Então o que o Cruzeiro fez até aqui foi muito ruim. A gente viu um arremedo de time. O que eu espero, pelo menos para o início do Campeonato Brasileiro, é que o Cruzeiro tenha uma identidade, um jeito de jogar. É algo que até então eu não consegui ver, e sim, que me assusta. Mas, ao menos, veio aí essa intertemporada. Claro que o Cruzeiro tinha que ter avançado à final,
mas ela chegou antes das principais competições, dando tempo para o Jardim estruturar essa equipe. Ele já até falou em uma coletiva que precisava de 2 meses para fazer o Cruzeiro jogar da forma que ele bem entendia. Eu acho que com esse tempo, trabalhando no campo, conhecendo mais de perto os jogadores, ele tem total possibilidade de recuperar atletas, de fazer com que o torcedor se agrade daquilo que ele vai ver em campo a partir do início do Campeonato Brasileiro. E aí, Valuzinho? Cara, quando você imagina que esse elenco ele foi dominado pelo Atlético em uma derrota e foi dominado pelo Betim em um empate e saiu para um América na semifinal do Campeonato Mineiro, que depois na Copa do Brasil o América foi eliminado pelo Cascavel e o Cascavel eliminado pelo Aparecidense, isso tudo que eu estou dizendo diz muito a respeito do quão pouco esse elenco rendeu nesse ano de 2025. E ainda assim, voltando um pouquinho em 2024, com as 7 peças que chegaram, nunca aconteceu aquilo que o torcedor esperava. A melhora significativa nessas peças que gradativamente foram entrando no Cruzeiro. Então, tá na hora dessa turma realmente se juntar, se dedicar. Todos precisam de olhar para dentro, por mais que o Fernando Diniz tenha cometido e cometeu, é um trabalho péssimo, é um trabalho que não tem nada, não sobrou absolutamente nada, mas tem a parte dos jogadores a ser olhada também. Jogadores em decisões individuais. Você pode falar que o sistema não beneficia um lateral para chegar à linha de fundo, para fazer um cruzamento, mas nenhum sistema prejudica um lateral para errar um passe de 1 metro do seu companheiro, um passe de 2 metros, para ser displicente, para não entender a energia que o jogo exige. Então, o elenco, o Cruzeiro tem. Jogadores com qualidade também. Ninguém está falando que é o melhor elenco do Brasil, que tem obrigação de vencer todos os campeonatos, mas não é, repito, com todo o respeito às equipes que eu citei, não é para o Cruzeiro ser dominado contra o Atlético, muito menos contra o Betim, e sair para o América, que posteriormente foi eliminado da Copa do Brasil para o Cascavel. É um torneio, é um elenco que tem condições, caso se entreguem, e eu espero, viu? Porque esses jogos contra o Sub-20, esse jogo de amanhã contra o Boston, esses jogadores precisam de encarar isso de uma maneira bem diferente que encararam os jogos nos Estados Unidos e todo o Campeonato Mineiro, e se entregarem de corpo e alma aquilo que pede o técnico Leonardo Jardim. Acho que existe um compromisso muito grande da diretoria em trazer uma infraestrutura que favoreça os jogadores, salários em dias, voos fretados. Então, tudo isso faz com que os jogadores precisem preocupar somente na questão do desempenho. Isso no futebol, hoje em dia, são privilégios. Não deviam ser, mas ainda assim são privilégios. E tudo isso o Cruzeiro tem. O Cruzeiro proporciona esses jogadores. O Cruzeiro não só perdeu uma grande oportunidade de chegar em mais uma final do Campeonato Mineiro, conquistar o Mineiro e seguir fazendo testes também. Falávamos lá no início que o Campeonato Mineiro serviria, né, desse laboratório aos jogadores e também a qualquer treinador que estivesse aqui. E o Cruzeiro acabou perdendo uma grande oportunidade de fazer isso acontecer. E está pagando um preço alto por isso. Essa dificuldade de encontrar adversários nesse momento, até para fazer jogos, treinos, tem impacto direto com aquilo que o Cruzeiro produziu dentro do Campeonato Mineiro. E não tem outra saída a não ser mostrar dentro do campo que é capaz. Desde a parte da comissão técnica, os jogadores, muito mais até os jogadores, e as cobranças elas existem e elas vão continuar acontecendo. O Cruzeiro é grande, o Cruzeiro é gigante, não dá para a gente conformar com essa situação. Nós não queremos trazer isso como algo normal, pelo contrário. Somente os jogadores são capazes de tirar o Cruzeiro dessa situação. E nada melhor agora do que utilizar essas competições que o Cruzeiro tem pela frente para mostrar que é capaz de dar a volta por cima.